Bem-vindo, bem-vinda à unidade 4, um sabor característico. Nessa unidade, como eu já havia dito, nós retomamos todos os conceitos, né? Trabalhados na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3 e nos detendo um pouquinho mais na fala e na escrita. Modalidades de uso da língua. Eu gostaria de começar com o texto que está aí na apostila de vocês, né? Na sua apostila. Sem conhecer a linguagem, não há como conhecer o homem. É uma frase de Confúcio. O que ele está querendo dizer aí, gente? Que o homem é um ser de linguagem. Pensando nisso e pensando na língua como esse sistema em uso, esse sistema aberto, flexível, e na nossa língua portuguesa, a qual nós falamos de um jeito e escrevemos de outro, eu gostaria de ler para vocês um texto que também tem aí, descrito na unidade 4, o texto de Jô Soares. O português é fácil. Olha que legal. Pois é, o português é muito fácil de aprender. Porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, é só prestar atenção, tudo junto. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida? Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Legal, né? Esse é o texto do Jô Soares. O que o Jô Soares está fazendo aqui, gente? Uma crítica, uma ironia a respeito da nossa língua. Que nós falamos de um jeito, reitero, e escrevemos de outro. Daí a dificuldade que muitas vezes nós temos. E daí é interessante nós lembrarmos-nos dessas duas modalidades da língua, a fala e a escrita, e lembrarmos-nos que elas têm características específicas. Peço licença para vocês para pontuar algumas, que também está no material de vocês. Fala tem traço repetitivo. Eu posso falar, né? Então, assim, voltando, como nós estamos conversando aqui, ela é espontânea. Eu estou falando quantos nés eu já falei aqui para vocês. Pode ser armazenada atualmente com auxílio da tecnologia, é o que a gente está falando aqui, né? Que a gente está fazendo aqui nessa videoaula. Não é representada fielmente pela escrita. Quando eu falo leite, eu não escrevo leite, mas leite. Quando eu falo, me dá um pouquinho, um tantinho de café assim, eu não escrevo um tantinho, né? Tantinho, né? Eu falo um pouquinho, ou mesmo tantinho, mas não tantinho. Ela pode ser formal ou informal, foi aquilo que eu falei. Se eu estou conversando com você, que é meu aluno, numa situação formal, que é a situação de ensino, mas tentando estabelecer um bate-papo, não? Bate-papo é uma coisa mais informal. Agora, se eu estou numa reunião mais formal, esse linguajar tem que ser mudado. Essa forma de falar tem que ser mudada. Por quê? Porque a situação sociocomunicativa me requer uma formalidade maior. A fala ainda apresenta um conjunto de regras que inclui pausas, gestos, interrupções, tom de voz, expressão facial, etc. Então, se eu estou falando com você, face a face, você está vendo a minha face, né? Você está vendo o meu olhar. Então, se eu digo, nossa, isso está tão bom, com essa cara que eu estou fazendo para você, você vai achar que tá bom mesmo? Não vai, né? Mas se eu digo, nossa, isso aqui tá péssimo, você vai achar que tá péssimo com essa cara que eu tô fazendo pra você? Mas se eu digo, isso aqui tá tão ruim, ou isso aqui tá tão bom, olha, a minha reação dá pra ser vista no meu rosto, na minha face. Então, quando eu falo, eu tenho essa possibilidade, que eu não tenho na escrita,
que eu não tenho no texto. Por isso que a escrita requer um cuidado ainda maior que a fala. Não que a fala deve ser descuidada, de jeito algum. Mas nós temos a possibilidade na fala de retomá-la, ainda em tempo de nos corrigirmos, ainda em tempo. Peraí, não foi isso que eu quis dizer. Ô, gente, desculpa. Mas na escrita, não. E, gente, escreveu, praticamente vira o documento, né? Quais são, então, os traços da escrita? Que é bom nos lembrarmos. A escrita, ela tem um caráter permanente. Então, se a fala, que é uma modalidade da língua, ela tem um caráter repetitivo, ela é espontânea, a escrita, que é a outra modalidade, não variedade, mas modalidade da língua, ela tem um caráter permanente. Você escreveu, tá ali. Ela atravessa o tempo e o espaço. A fala hoje, ela pode ser armazenada através dos meios tecnológicos. Nós estamos vendo prova disso agora, essa relação entre mim, né, e você, entre nós. Então, o que acontece? A escrita, ela pode, já escrita, né, ela vai atravessar o tempo, ela vai atravessar o espaço, tá ali, tá escrito, é para sempre. E é preciso obedecer na escrita um sistema particular de regras que não coincide com a fala em alguns pontos. Então, se eu posso falar mais espontâneo, eu posso falar de determinada forma, mais espontaneamente, na escrita não. Da importância da concordância verbal, da concordância nominal, da pontuação, aí da gramática normativa vinda, né, e vista de uma forma mais pontual. A gramática não pela gramática, mas a gramática em função do texto, em função dessa comunicação. Por que eu uso esse substantivo aqui e não aquele? Por que eu uso esse advérbio e não aquele outro? Por que eu uso esse adjetivo e não aquele outro? Não é? Um texto científico, por exemplo, ele requer, aliás, ele não requer o uso de muitos advérbios. Por quê? O uso de muitos advérbios e o uso de muitos adjetivos tende a tornar o texto mais pessoal, tá? Outra coisa, a escrita obedece a uma organização prévia. Então você tem que pensar, porque se na fala, não é que na fala você não tem que pensar, não. Você tem que pensar para falar também. Mas eu digo, a fala você ainda tem tempo de retomar e de se corrigir. A escrita, não. Então ela tem que ter antes uma organização prévia. Daí a importância, gente, da coesão, da coerência, desses conectivos que articulam o texto, articulam a frase, articulam um enunciado. Um bom texto escrito vai tratar de um assunto de determinado assunto, de modo delimitado, e ele organiza-se numa sequência lógica e ordenada. Por isso que quando a gente fala em escrever, e a escrita, ela realmente é difícil. Gente, a aprendizagem de uma forma geral, o buscar o conhecimento é algo doloroso de doer mesmo. De ter hora que a gente fala assim, eu não dou conta de escrever, eu não sei fazer isso aqui. Por quê? Porque você tem que se dedicar. E aquele mito de que quem lê muito, escreve muito, escreve bem, é mito, viu? Quem lê muito tem maior probabilidade, tem maior vocabulário, um vocabulário mais extenso, melhor, uma melhor formulação de ideias, é óbvio. Mas você só escreve bem quem escreve. Ou seja, está treinando o tempo todo a escrita. Porque a escrita é um trabalho, e é um trabalho doloroso. Então, a escrita, se na fala eu tenho essa espontaneidade, na escrita eu tenho que ter aquela organização mais bem elaborada. Por quê? Eu não estou ali para dizer para o meu interlocutor, para o meu leitor, eu não quis dizer isso. Eu não quis, mas você disse, está escrito. O meu interlocutor, o meu leitor, vai ler as linhas, vai ler o enunciado que está ali. E é claro, como um leitor não ingênuo, vai ler as entrelinhas também. Por isso que eu preciso ter cuidado para tratar a minha escrita com muito zelo, com muita organização, para que eu possa dar as pistas corretas para o meu leitor. E aí, o meu leitor deve ter o cuidado de não sair do texto. Não sair do texto é buscar ancoragem, é dizer o que o texto está falando. O que o Jô Soares está fazendo aqui?
Ah, ele está realmente falando que o português é fácil? É óbvio que não. Mas se eu for um leitor ingênuo que lê esse texto assim, de uma primeira mão, olha aqui, é claro que está fazendo uma crítica. Aí eu tenho que entender o contexto onde esse texto foi escrito, tá? Então, gente, a unidade 4 trata especificamente dessa questão. É claro que ela está mais aprofundada aí na unidade. Dá uma lidinha no material. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail que a gente responde. A gente está aqui para servir você, tá bom? Te vejo na unidade 5. Até mais!